Olá, sejam bem-vindos ao programa Poder e Político, aqui pela Foz TV. Eu sou Lúcia Tavante, estarei levando até vocês o termômetro da política iguaçuense, através de entrevistas, debates, opiniões, enfim, tudo aquilo que possa influenciar a nossa comunidade irá ser avaliado sob nossas lentes. Reni Clóvis de Souza Pereira tem 43 anos e nasceu em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Casado com Cláudia Pereira, pai de 3 filhos, elegeu-se deputado estadual em 2002, reelegendo-se em 2006 e 2010. Venceu as eleições de 2012 para prefeito em Foz do Iguaçu com 75.289 votos. Olá, prefeito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, celebrando conosco o nosso primeiro programa. Obrigado pelo convite. Como deputado, a sua função era legislar e fiscalizar as ações do Executivo, votando orçamentos e examinando as contas públicas. Como o senhor analisa a sua transferência de competência nesses 6 meses de administração? Olha, primeiro uma realidade que nós encontramos que precisava colocar em prática justamente esse papel de fiscalizador, porque nós encontramos tudo aquilo que eu, como fiscalizador, cuidava, principalmente no período de 2002 até 2010, que é justamente essa questão da lei de responsabilidade fiscal, dos restos a pagar, e nós encontramos então uma realidade que nem no pior pesadelo eu poderia imaginar que iria receber. Então recebemos uma folha de pagamento do mês de dezembro em aberto, 18 milhões de reais. Aproximadamente 63 milhões de restos a pagar sem provimento em caixa. Compromissos urgentíssimos, como com o próprio X Games, que era um compromisso de um pagamento que teria no dia 5 de janeiro, sem o provimento em caixa. Algumas dívidas reconhecidas pela administração e não empenhadas, com a própria Fundação Itaguapi. Agora nós estamos levantando, através da auditoria, também uma com o poliambulatório do Porto Meira, e também uma situação aí do reconhecimento de uma dívida no último dia do ano com a ProSaúde, que administrava o Hospital Municipal, da ordem de 11 milhões de reais, também sem o provimento em caixa. Então, sem contar o próprio contrato que rezava que deveria ocorrer um provimento ao longo do contrato para a provisão das verbas rescisórias, que não foi feito, e nós agora tivemos que aportar sem fluxo de caixa e sequer de orçamento, mais de 5 milhões de reais para fazer as rescisões com a ProSaúde. Então, algumas coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo, e nós fomos bem claros. Infelizmente, a gente sabe do mediatismo de algumas pessoas, sabe do interesse de outras pessoas também, mas eu deixei bem claro em janeiro, quando nós tivemos um raio-x, não aquilo que foi feito na transição, porque na transição contavam aquilo que queriam contar, não dava para ter na verdade, uma certeza do que iria acontecer, e a realidade que nós encontramos, eu deixei bem claro que esse ano seria para nós sanearmos a questão contábil, a questão financeira do município. Decretamos moratória de 4 meses e meio, nesses 4 meses e meio foi suficiente para fazer um fluxo de caixa para atender algumas demandas imediatas que tivemos que fazer. Por exemplo, a solução com a ProSaúde, da transferência do modelo de administração do hospital, nós tínhamos previsto ela apenas para setembro, tivemos que antecipar para junho. Se não tivesse ocorrido a moratória, nós não teríamos como ter pago essas rescisões dos trabalhadores, principalmente, porque nós estamos falando de mais de 5 milhões. Assim como, parece que não é nada, mas em 3 meses nós tivemos que pagar 4 folhas de pagamentos, e uma delas de 18 milhões de reais, que era de dezembro. Quer dizer, o dinheiro da prefeitura não dá em caixa. Nós precisamos fazer todo um organograma, e mesmo assim nós, em paralelo, cadenciamos várias questões que agora estão começando a acontecer. Agora, não adiantava você querer, ao mesmo tempo, sanear a prefeitura e colocar em plano alguns projetos, algumas obras que nós estamos colocando em plano. Então, esse ano nós tínhamos plena convicção que, mesmo com todas as mazelas, as consequências
políticos que nós temos que tomar as decisões amargas que muitas vezes não foram tomadas no possível, mas são exigências que Foz do Iguaçu precisa fazer para poder pensar. Por exemplo, na questão do hospital, era algo que sangrava no bom sentido, mas era despesa com saúde, porque tudo que você gasta no hospital já é despesa, a pessoa já está doente, você já está tratando a doença. E o município tem que investir na saúde básica. E aí está faltando servidor, está faltando médico nos postos de saúde. Por quê? Porque a energia do município estava toda ela canalizada para o hospital municipal, que todo mês levava aproximadamente 4 milhões de reais. Agora... E só o município... Praticamente só o município recebe recursos do governo do estado e do governo federal, mas como aqui é saúde plena, a obrigação é do município. Agora, nesse novo modelo de gestão do hospital, não. A fundação já capitaneou aí um convênio de 15 milhões, que já virou 30 milhões com o governo do estado, quer dizer, são 30 milhões que o estado fez um convênio direto. A União também poderá celebrar convênios direto com a fundação e isso não entra no repasse do município. Então, não só isso, eles vão vender os serviços. Na prática, ocorreu uma espécie de regionalização, porque o próprio consórcio regional vai comprar serviços de alta complexidade da Fundação Hospitalar de Foz do Iguaçu. Quer dizer, é algo, e nós mesmo, o município de Foz do Iguaçu, vai continuar sendo atendido, mas comprando serviço e pagando apenas os nossos serviços, e não os serviços da totalidade dos procedimentos, como pagávamos até então. Redução do preço da passagem de 5 centavos, vigorando a partir de hoje, o fruto da desoneração do PIS, CONFINS, né? O senhor acredita que se trata de uma redução significativa para cerca de 70 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu? Não, ela na verdade é simbólica, até porque o PIS e CONFINS ainda não foram desonerados, é apenas um estudo do governo federal. O que foi desonerado foi o ICMS. E o que nós fizemos, e não foi fácil esse 5%, porque as empresas demonstraram, olha, em São Paulo, em Curitiba, houve um aumento da passagem de 30 centavos e uma redução de 20, então na prática houve um aumento. E aqui em Foz do Iguaçu o aumento geralmente é dado no final do ano, entre novembro e dezembro. Então nós estamos praticando um desconto de 5% em cima do que é o valor correspondente ao ICMS do insumo óleo diesel, referente a uma passagem que foi aumentada no ano passado, então é num preço antigo. Em Foz do Iguaçu não houve aumento, ao contrário de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, em que houve primeiro o aumento e depois houve a redução. Então muita gente fala, por que lá foi 20 e aqui foi 5? Porque aqui nós estamos praticando um desconto em cima do cálculo de uma tarifa do ano passado, que a rigor os empresários já falaram, olha, nós na verdade já poderíamos até estar corrigindo, porque já se passaram mais de 6 meses e eu falei, não tem como nós não... E nós falamos dessa redução, é bom que se frise isso, muito antes das mobilizações, muito antes de todo esse fenômeno social ocorrer no Brasil inteiro, inclusive aqui em Foz do Iguaçu. Nós falamos que iríamos reduzir. Então, se ocorresse a redução do ICMS, do óleo diesel, não fui eu que determinei essa tarifa, foi determinado no ano passado. Mas o que fosse proporcional ao que correspondia ao ICMS, nós iríamos reduzir. Como de fato reduzimos, inclusive em relação à passagem dos estudantes, foi até um pouquinho maior do que o ensino diesel, porque deu mais de 7 centavos na passagem. Ela deveria ficar em 1,27 e ficou em 1,25 com a redução. Então, deixar bem claro isso, que nós tínhamos anunciado a redução antes desse fenômeno social e aqui foi uma redução real, não foi uma redução em cima de um aumento, aumentar 30 para reduzir depois 20. Aqui nós reduzimos em cima de um preço que vinha sendo praticado já há um bom tempo. Então, o senhor não acredita que novas margens para mais uma desoneração nos preços não vai ocorrer? Olha, nós temos que ter muita responsabilidade. Eu não sei, o governo federal anunciou que está estudando a desoneração do PIS, do CONFINS. Nós temos que ver se isso vai se aplicar somente em relação aos insumos, ou vai se aplicar em relação à folha, de repente vem algum... Agora, uma coisa eu posso te garantir, tudo que foi concedido de benefício, tanto pelo governo federal, nós estamos estudando aqui também a dificuldade de caixa e de orçamento é tremenda, mas também algum estímulo, nós vamos repassar ao preço da passagem como uma forma até de melhorar o transporte público. Porque toda vez que você diminui o preço da passagem, você estimula as pessoas a utilizarem o transporte público, que vai baixar o preço da passagem para todo mundo. Mas o nosso plano para o transporte público não para por aí. Nós falamos durante a campanha que queríamos
transformar o transporte público em atrativo. E estamos desde o início da gestão, pedimos o desenvolvimento, aí já está sendo feito um modelo, para que as pessoas, principalmente as mulheres, tenham mais segurança ao ir ao ponto de ônibus. Então vai ser um modelo que estão vendo como vai funcionar ainda, mas nos próximos 15 dias já estará funcionando, em que a pessoa receberá por SMS no celular em quantos minutos que o ônibus chegará no seu ponto, de maneira que ele vai poder perceber, daqui a 1 minuto ele vai chegar no ponto que você costuma. Você calcula o tempo que vai da tua casa até o ponto, você vai chegar no ponto no horário que o ônibus está passando, para não ficar lá à mercê de, muitas vezes, de alguma violência que a gente não quer que aconteça, mas acontece. Então vai dar mais segurança aos usuários do transporte coletivo também. E melhorias para o terminal? Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. Ele está colocando num pacote aí de concessões que estão vendo lá na região metropolitana de Curitiba, assumir também algumas cidades do interior como contrapartida da melhoria dos terminais. E aí ele já incluiu Foz do Iguaçu. Em havendo essa parceria público-privada lá em Curitiba, haveria um benefício indireto, em Curitiba e região metropolitana, haveria um benefício indireto aqui para nós, porque aqui, se você for entender a exploração do terminal em si, ele não é atrativo para fazer uma parceria público-privada. Mas lá na região metropolitana ele é atrativo. E como contrapartida, o secretário de Desenvolvimento Urbano, o deputado Ratinho Júnior, ele está colocando Foz do Iguaçu como uma das cidades que eles teriam que fazer melhoria nos terminais, no terminal já existente e nos outros que nós indicaríamos, como contrapartida dessa concessão na região metropolitana. E os ônibus de linha? Os ônibus de linha nós estamos fazendo aí esse modelo de PPP para a prefeitura. Então nós estamos já desenvolvendo o projeto, tanto arquitetônico quanto havendo uma ampliação, inclusive saindo de um modelo de rodoviária tradicional para um modelo de ter lá um centro gastronômico, ter eventualmente uma sala de cinema para quem quiser com preços populares, ter aquele sistema de suite comfort que tem em alguns aeroportos para a pessoa tomar um banho, descansar um pouquinho. Então nós estamos fazendo e já tem vários grupos interessados nessa concessão. Houve alterações no itinerário dos ônibus de linha de Foz? Não, isso aí, na verdade, as concessionárias elas têm uma concessão intermunicipal, interestadual, que é dada pelo DR, esse controle. Então, a rodoviária, o que é de concessão do município é apenas o terminal rodoviário. As concessões, nós não temos autonomia sobre elas. Ou aquilo que é da competência intermunicipal é do Estado do Paraná e aquela que é interestadual é do DENIT. Em seu plano de governo, o fornecimento de uniformes escolares de maneira gratuita a todos os estudantes da rede pública municipal, porque assim dizia o senhor na ocasião, que cidades do porte de Foz do Iguaçu já estavam fazendo isso há muito tempo. A gente ainda pode esperar esse amparo, esses alunos? Pode. Nós só não o fizemos ainda porque nós temos uma promessa feita pela administração anterior de um prêmio em relação ao IDEB. E esse prêmio ele foi concedido por um decreto num período eleitoral, que a lei não previa, e mesmo que tivesse sido feito antes do período eleitoral, para ter uma validade legal pelo menos, deveria ter sido pelo menos provisionado no orçamento essa rúbrica para o parlamento. E não foi feito isso. Então, nós estamos agora buscando um incremento da receita nos 3 últimos meses do ano, em relação a uma composição do ISS com as empresas que prestam serviços a Itaipu. Não é da Itaipu, Itaipu é imune, mas as empresas que prestam serviço lá passariam a pagar esse ISS. Isso haverá um incremento em que nós estamos planejando começar gradativamente a pagar esse prêmio, pagando primeiramente aos professores do 5º ano e depois aos demais, e também colocar duas referências à Guarda Municipal também, porque há uma discriminação em relação a outros servidores do mesmo porte. Então, nós estamos estudando essas duas questões para o final do ano, com esse acréscimo de receita em se confirmando. O pagamento dessa bonificação, através de uma legislação nova e eficaz. Foi essa lei que sancionou, lei de número 4.107? Não, essa na verdade ela deu uma reorganizada. A única lei específica para os professores foi uma que nós mudamos de 5% para 7,5% o acréscimo salarial aos professores que hoje ministram a aula ao 5º ano.
Então houve um acréscimo porque esse específico. Esse específico foi aprovado recentemente e retroativo ao mês de fevereiro. Era um compromisso nosso, então logo a Câmara aprovou, nós pagamos retroativo ao mês de fevereiro esse valor. Então nós pagamos porque de nossa parte nós queremos de qualquer forma estimular. Nós estamos pensando que esse estímulo, a partir do momento da consolidação do resultado do IDEB, nós vamos trabalhar isso de uma maneira definitiva e não como um estímulo meramente pelo resultado do IDEB. Nós queremos trabalhar o plano de cargos e salários do magistério, do pessoal da educação, bem como das outras áreas do município. Também era compromisso eleitoral e que tão logo o orçamento e principalmente a finança do município seja compatível, nós vamos implementar todos esses compromissos. Alguma novidade no CMEIs? O CMEIs, nós estaremos construindo novos CMEIs, já tivemos recentemente autorização por parte do Ministério da Educação, mas nós estamos tendo muita cautela, não apenas para a construção, mas para a manutenção. Então nós tivemos que fazer e fizemos concurso recentemente para professores do CMEIs, para educadores do CMEIs, assim como estaremos fazendo concurso nos próximos dias para professores de educação física, e isso gera uma despesa de caráter continuado para o município. Então você tem que ter muita responsabilidade, até porque nós estamos praticamente no teto e no limite da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à despesa com o pessoal. Então nós estamos trabalhando com muita cautela, mas nesses casos, que é função específica do município, que é a educação, que é a questão de saúde, nós não estamos abrindo mão. O que é necessário, nós estamos abrindo o concurso público. O que nós queremos gradativamente, já fizemos isso em relação às merendeiras, nos próximos dias estaremos mandando uma mensagem para a Câmara. Nós temos hoje 4 operadores de máquina, 2 estão em disposição, à disposição do caso de saúde, e 2 estão trabalhando, e já estão prestes a se aposentar. E operador de máquina não é uma função típica do município, então essas funções nós queremos retirar, colocar em extinção essa carreira, porque não é uma carreira típica do município, para poder abrir vaga para nós contratarmos mais pessoas na educação, na saúde, na assistência social. Então, até porque nós estamos num processo de compra de alguns maquinários. A única patrola que nós vimos, a motoniveladora que nós temos à disposição do município é uma de 1978. 1978. Então tem muita gente que está vendo essa entrevista que sequer tinha nascido. É a única máquina motoniveladora que nós temos à disposição do município. E esses profissionais que estão lá à disposição do município, eles estão capacitados e muito bem capacitados para tratar com essas máquinas. E hoje é diferente. As máquinas que nós estamos adquirindo para o município, inclusive motoniveladora nova, já vem com joystick, é tudo computadorizado. Então nós precisamos também colocar pessoas até para ter um rendimento melhor essas máquinas. Nós terminamos o nosso primeiro bloco, voltamos logo após um rápido intervalo. Fique conosco. Um novo tempo para você, um novo tempo para todos nós. Vestibular Unificado, Centro Universitário UDC, Faculdade UDC Monjolo, Faculdade UDC Medianeira e Faculdade Anglo-Americano. Centro Universitário UDC, novos cursos, Ciências Econômicas, Estética e Cosmética, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Gastronomia, Hotelaria, Nutrição, Gestão Hospitalar e Radiologia. Inscrições pelo site ou em uma das 4 unidades. Vestibular agendado UDC. Consulte cursos com vagas remanescentes. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. Vencer distâncias. Percorrer caminhos que levam aos pontos turísticos mais belos da América. Esse é o nosso mundo. Mundo das Águas Turismo. Uma moderna frota de ônibus e vans que oferecem a certeza de segurança, conforto e de viajar com uma equipe pronta a cuidar de seu bem-estar. Faça seu destino. Deixe-se levar pelo Mundo das Águas Turismo. O jeito seguro e confortável para ir e voltar.
Voltamos com o programa Poder e Política, aqui na sua Foz TV, tendo como nosso convidado o prefeito Reni Pereira. Prefeito, o senhor teria andado muito de carro ultimamente, aqui nas ruas? Bastante, cidade? inclusive hoje. O senhor tem visto a situação de várias ruas da cidade, assim, muito crítica, gerando prejuízo para a população. Com as fortes chuvas dos últimos dias, o cenário só tem se agravado, né? O senhor não acha que essa operação, tapa-buracos, não seria uma ação paliativa e traduzindo em desperdício de dinheiro? Porque ele apenas resolve o problema momentâneo. Vem a chuva, você tapa, aí o buraco aparece, parece assim, é um ciclo sem fim. O ideal não seria assim, o recapeamento do asfalto para dar um fim nisso? Você veja bem, o ser humano, que é o ser humano, ele se alimenta todo dia, toma água e mesmo assim envelhece e acaba morrendo. Agora você imagina um asfalto sem a devida conservação. Ele tem uma vida útil. Tem uma vida útil. Você sabe mais ou menos de quantos? Em torno de 8, 10 anos, aqueles bem feitos, né? Agora tem um asfalto aí que foi feito o ano passado que já derreteu, inclusive hoje eu liguei para a empresa que nós não vamos dar baixa, porque é dinheiro público do município, a empresa inclusive tem um valor para receber, ali é quem fez na rodovia na Avenida das Cataratas. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não acho, eu tenho certeza disso que você me fala, tanto é que nós, o primeiro dia depois da moratória, abrimos uma licitação de aproximadamente R$1 milhão para a operação tapa-buraco. Mas não é o tapa-buraco, aquele, me perdoe a expressão, mas é que o costumeiro se fala, a bosta de vaca. Você vai lá e tapa em cima, na primeira chuva leva tudo embora. Onde o carro mesmo que faz isso, o compactua. Nós começamos a cortar, a tratar até na base. É muito mais caro, é 4, 5 vezes mais caro, mas dura no mínimo 10 anos essa conservação que nós estávamos fazendo. E nós seria um tapa-buraco? Não, seria uma revitalização. Não, é um conserto. Depois você tem que fazer o reperfilamento de todo ele, mas ali naquele local nunca mais. É capaz de acabar o resto do asfalto, mas onde foi corrigido não. E nós estávamos trabalhando dentro de um cronograma. Aí veio essas fortes chuvas. E agora não tem jeito. Hoje mesmo eu determinei, eu andei muito, nós vamos ter que jogar essa lama asfáltica, mesmo sabendo que vai durar 3 ou 4 meses, porque infelizmente, como não houve a devida conservação, a impermeabilização em inúmeras ruas da cidade, quando deveria ter ocorrido, houve uma penetração e houve uma erupção de vários pontos de asfalto, que o asfalto aparentemente está bonito, mas agora houve erupção. E não dá tempo, seguindo o cronograma, de você atender as pessoas que estão ocorrendo danos. Então nós determinamos, a partir da manhã, provavelmente, estamos entrando em contato com a empresa que ganhou a licitação, vamos trabalhar até no período noturno, vamos continuar fazendo o conserto da forma correta, que é cortando e realmente consertando em definitivo, mas paralelo a isso vamos manter uns 2 caminhões fazendo esse conserto paliativo, porque infelizmente até não é à toa que o estado do Paraná colocou Foz do Iguaçu em estado de emergência, porque em outros municípios foi as estradas rurais, aqui também foi, mas aqui para nós o grande prejuízo que nós estamos constatando dessa situação de emergência provocada pela suja foi na erupção desses asfaltos que não havia devida impermeabilização, a água penetrou continuamente aí por 8 dias, passava os carros em cima e explodia aquilo e fazendo essas crateras. Não são buracos que surgem do desgaste, foi justamente a água que permeou totalmente a base e saltou inteira. Então, nós estamos inclusive relatando isso no relatório da Defesa Civil, estamos mandando para Curitiba e Curitiba vai mandar para Brasília, vendo se nós conseguimos um socorro emergencial de Brasília, tenho conversado com a Casa Civil. De onde viria esses recursos para essa porque o município não tem, o município tinha aquele 1 milhão que era aquele planejamento de consertar da forma correta aqueles buracos que existiam. E não eram poucos e não tinham surgido nos primeiros 4 meses da minha administração. Mas nós tínhamos mapeados aqueles buracos e estávamos fazendo o devido conserto. Veio essa questão emergencial das chuvas e agora nós estamos trabalhando, tentando buscar esse recurso. Mas enquanto não vem esse recurso, alguma coisa precisa ser feita. E nós determinamos então que se faça esse paliativo até que a gente consiga recurso para fazer de uma forma definitiva. As ruas principais? Todas as ruas. Mas hoje, por exemplo, eu fui lá na região da KLP, lá estavam fazendo lá, onde passava o ônibus, que tinha situações que estavam intransitáveis, todas as ruas. Amanhã já começa a vir para o centro, porque
como eu estava fazendo um cronograma daquele concerto definitivo, nós pedimos para interromper aquele cronograma que estava começando dos bairros para o centro, para vir. Vão ser várias equipes? Vão ser várias equipes, no mínimo 3 equipes. 3? 3. O secretário nacional de Políticas do Turismo, Vinícius Lumertz, quando aqui presente na Feira de Turismo e Negócios, revelou o desenho de uma proposta de desenvolvimento do turismo, apontando o projeto Beira Foz como modelo. Nós sabemos que o turismo, né, prefeito, ele puxa a economia. O que podemos esperar da sua administração como primeira medida? Olha, já, na verdade, a primeira medida e a medida que, inclusive, colocou Foz do Iguaçu como referência na gestão do turismo nacional, nós já adotamos. Eu escolhi um secretário de turismo que eu sequer conhecia, mas para não interromper uma política de gestão integrada em que a iniciativa privada, em parceria com o poder público, estava desenvolvendo um turismo com T maiúsculo, nós buscamos essa pessoa que hoje já está dando frutos para o turismo de Foz do Iguaçu pela visão regional e a visão macro que tinha do turismo. Foz do Iguaçu sempre pensava que se bastava em si mesmo na questão de turismo. E nós trabalhamos com a possibilidade de criar novos atrativos, seja ele na região, seja ele aqui em Foz do Iguaçu, através da parceria público-privada. Inclusive em relação à Beira Foz, que é o grande projeto que nós temos, nos próximos dias nós teremos novidade, que queremos, juntamente com o governo federal, o governo estadual... São as 3 esferas de governo. E junto com a Itaipu e o município, alavancar de uma forma mais eficiente e mais ágil. No conceito original, porque nós ainda estamos trabalhando o conceito, não existe um projeto executivo da Beira Foz ainda estamos um projeto conceitual, aquele desenho. Cabe aí a iniciativa privada? Não, caberia somente ao poder público, e nós agora estamos mudando o modelo nos próximos dias. Estamos esperando que, através do Vinícius, inclusive, que nos sugeriu isso, que o Ministério do Turismo receberia a área da Marinha, e recebendo a área da Marinha, que tem recebido no Brasil inteiro, passaria ao município de Foz do Iguaçu, e nós não partiríamos apenas do papel, nós teríamos algo factível, que é aquela faixa, que não é da Marinha, na verdade é da União, mas a gente denomina faixa da Marinha. É uma faixa de uma metragem depois da última cheia, que são áreas da União. Então, a partir dali, nós já estamos contratando, juntamente com a Itaipu, com o Fundo Iguaçu, com o Convênio Birô, enfim, com essa gestão integrada, uma empresa, mesmo que fez lá em Sydney, na Austrália, tem expertise em vários lugares do mundo. Ela vai fazer um projeto, e aí nós vamos mudar o zoneamento urbano, e a partir da mudança, eu não posso obrigar você a vender o teu terreno, se você tiver um lá. Mas eu posso dizer para você, ó, de acordo com o zoneamento urbano, nós definimos que essa é uma faixa de interesse... Mas ela é uma área hoje abandonada, prefeito? Não, mas ela tem donos. Muito embora os donos muitas vezes não estão de posse dela, mas ela tem donos. Então o que nós vamos fazer? Uma nova lei de zoneamento, declarando interesse turístico e colocando, olha, aqui pode um hotel, aqui pode um resort, aqui pode um restaurante. E aí você que é proprietário dessa área, ou você constrói, ou você parte para parceria com alguém, um grupo de investimentos, e aí essa empresa mesmo que vai nos dar a sinalização também terão os investidores para fazer a parceria, ou eventualmente, se você não quiser fazer, nós temos aí já uma notificação do Ministério Público, ainda não virou ação civil pública, e nós temos uma lei do IPTU progressivo. Então, a partir do momento que a pessoa tem um imóvel, que ele pode estar contribuindo com o município, no sentido da função social da propriedade, e não está, você pode atribuir o IPTU progressivo nessas propriedades. Eu achei interessante também esse projeto, porque ele vê não só a revitalização da ponte Tancredo Neves, da ponte da Amizade, marco das 3 fronteiras, com a criação de novos pontos turísticos. Isso, e justamente por isso essa nova lei de zoneamento. Nós queremos colocar vários atrativos através da parceria. Não é colocar ou o governo federal, o governo estadual, o governo municipal ou a Itaipu paga. Não, o turismo, isso vai dar retorno, nós acreditamos que vai dar retorno, inclusive financeiro para quem construir. Então nós vamos vender o projeto, está aqui, a pessoa sabe que dará um retorno e ela pagará por esse projeto e colocará em prática. O senhor realmente acredita que esse remanejamento de verbas decretado na última quarta não vai afetar as obras da ponte, da segunda ponte? Olha,
Eu acredito que não, até porque tive essa resposta por parte da Casa Civil. Confesso que no primeiro dia que tive a notícia fiquei muito chateado, não pela decepção de uma obra que está há quase 20 anos aí no conceito e na cabeça da população de Foz do Iguaçu, mas principalmente dos paraguaios, e num momento delicado, que as nossas relações com o Paraguai estão abaladas em virtude do que ocorreu no passado, estão prestes a se reatar. Eu acredito que até pelo interesse maior do Brasil, o governo deve imediatamente não apenas devolver os recursos para o início da segunda ponte, mas marcar uma data para abrir os novos envelopes da licitação. Não pode ficar aí, a Deus dará, nós não sabendo a data de que iniciaremos. Mas eu acredito que isso vem até porque o governo sabe da importância do Paraguai para o Brasil, não apenas pela parceria na Itaipu, mas outras parcerias que nós podemos ter também. Nosso programa está chegando ao fim. Gostaria, a gente não poderia deixar de falar quanto a essa celeuma entre a Fundação Municipal e o Corpo Clínico, né? O que de verdade, o que realmente está acordado, a população pode ficar tranquila, os médicos vão receber os seus salários? Olha, os médicos, eles têm para receber da ProSaúde e nós devemos para a ProSaúde, pelo menos é o que tem lá uma fatura para receber. Nós, em virtude de uma comunicação que recebemos agora à tarde, deveremos, eu estou pedindo o parecer da Procuradoria, determinar uma auditoria, porque em relação ao estoque não bateu o que eles deveriam devolver ao município, e também em relação a outra obrigação que eles tinham em relação à transição, que fazia parte da transição, e no dia da transição eles desligaram o sistema, não poderia ter ocorrido isso. Então nós determinamos, e provavelmente nós estamos buscando um mecanismo de depositar em juízo, pelo menos o valor dos médicos. O outro já estava, os outros 2 milhões que a ProSaúde alega ter para receber, nós já tínhamos colocado no próprio contrato de transição que não era reconhecida aquela dívida, e a própria ProSaúde reconheceu, assinou também. Então, em relação a essa celeuma, nós estamos, na verdade, torcendo e tentando abrir um canal de diálogo entre a administração da fundação e os médicos. Eu já desde o início deixei bem claro para eles que de minha parte, da parte da administração, nós tínhamos o maior interesse que os médicos continuassem trabalhando, até porque são médicos que têm uma história com Foz do Iguaçu, nós sabemos a qualidade deles, e a fundação, ela também vai ter que produzir. Quanto mais ela produzir, mais ela terá para receber do município. Porque nós, desde o dia 18, nós compramos serviços da Fundação. O hospital deixou de ser a administração do município para ser de uma fundação, como assim o é também a Fundação Itaguapi, que nós compramos serviços. Nós compramos aproximadamente 2 milhões de serviços da Fundação Itaguapi todo mês. E estimamos que vamos comprar a mesma quantia de serviços da Fundação Hospitalar Padre Germano. Então, nós passamos a ser compradores de serviços. Nós vamos pagar pelos serviços que eles realizarem nos pacientes de Foz do Iguaçu. Então, é essa a diferença. Agora, é uma relação que eu acredito que amanhã, antes do prazo dado pelos médicos, eles chegam a um bom denominador, até porque os médicos querem trabalhar. Houve a paralisação no dia de hoje? Houve a paralisação no dia de hoje, me parece que amanhã cedo já tem uma reunião. Eu recebi uma boa notícia em relação às cirurgias eletivas, que só hoje a Fundação realizou 40 consultas de pessoas que estão na fila para cirurgias eletivas, já para marcar a cirurgia, e esse número deve dobrar, ou seja, se eles mantiverem uma média aí de 80 por dia, a tendência é até o final do ano nós diminuímos em muito uma fila que era na casa dos milhares já antes de nós assumirmos. Bom, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do senhor prefeito, e o programa Poder e Política fica por aqui. Até a próxima. A
cada ano, o CAESP mostra ainda mais a sua força. Aprovação nos principais cursos das principais universidades do país. Rio de Janeiro, 6º lugar em Medicina na Federal. São Paulo, Direito na Universidade Mackenzie. Curitiba, Medicina na Universidade Federal com 1º lugar no Enem. Rio Grande do Sul, Medicina na Universidade Federal de Pelotas. Maringá, 5º lugar em Medicina na UEM. 3º lugar em Odontologia e ainda aprovações em Ciências Biológicas e Engenharia Química. Colégio CAESP, muito mais resultados. Colégio CAESP, líder em aprovação. Durante todo o mês de junho, Flores e Frutas está repleta de opções para você demonstrar o seu amor. São itens